Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do podcast Viva Leve. Eu tô aqui com a Aline, a minha companheira de jornada, cardiologista, e hoje a gente trouxe uma pessoa muito, muito especial dentro da medicina do estilo de vida, que é a doutora Mayara, psiquiatra. Mayara, obrigada por aceitar o convite, de vir até aqui, de ter essa disponibilidade. Se apresenta aí para nossa audiência, por favor. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Estou muito feliz, de falar sobre esse tema, que é o manejo do estresse. Eu sou Mayara, sou psiquiatra. Eu foco, nos atendimentos, ajudando pessoas, além dos sintomas, além do diagnóstico, além da doença, com uma abordagem integrativa e uma visão sistêmica na saúde mental. Quando a gente fala da abordagem integrativa, é a gente olhar para os 4 seres que nós somos, O ser físico, o ser mental, o ser emocional e o ser espiritual. E na visão sistêmica, a gente parte do princípio que nós, indivíduos, somos parte de um sistema maior. E o nosso sistema de origem, o nosso sistema familiar, onde a gente aprendeu padrões de pensamentos e comportamentos que inconscientemente, muitas vezes, a gente ainda carrega aí ao longo da nossa vida, até nossa vida adulta. Então, é um trabalho que eu falo de despertar da consciência. E dentro disso, claro, práticas de manejo de estresse, que é a pandemia que a gente vive hoje. Então, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, Mayara, por você ter aceitado esse convite. Conta pra gente, Mayara, assim, na minha prática, como cardiologista, hoje em dia a gente pega muitos pacientes que chegam às vezes, com sintomas físicos. E quando a gente vai investigar a fundo, a gente percebe que a maior parte desses sintomas, eles são emocionais, No consultório, assim, é uma prática muito comum e muitas vezes eu falo que a gente tem que andar lado a lado com os psiquiatras, com uma equipe de terapeuta, porque os pacientes, eles chegam, às vezes, com sintomas de dor no peito, taquicardia, sensação de mal-estar, às vezes até já um diagnóstico de uma ansiedade, mas que não estão entendendo por que aquilo está gerando tantos sintomas físicos, E quando a gente investiga a fundo, a gente percebe realmente, descarta a parte cardiovascular e observa que aquilo ali, o que ficou realmente é o estresse. Muitas vezes isso reflete na pressão, reflete em como o paciente lidar no dia a dia, no sono. Às vezes ele acaba não conseguindo fazer as suas atividades pela falta do manejo do estresse, não saber lidar direito. Me conta um pouquinho, assim, da sua história, de como você chegou na psiquiatria, você sempre gostou, assim, como foi essa escolha? Essa escolha. Bom, eu falo que a psiquiatria me escolheu, Porque eu, na minha história de vida, com 14 anos de idade, eu tive um diagnóstico de depressão, depois de passar por muitos atendimentos médicos, realizar exames, investigando um quadro de constipação, do intestino preso. Foram meses, não me recordo, mas acredito que passou até de 1 ano, até que nos exames, sem nenhuma alteração, o médico da minha cidade falou: essa menina está com depressão. Isso eu estou falando há mais de 20 anos atrás, Já revelei minha idade, mas Tá tudo onde certo. o tabu da psiquiatria era muito maior, Onde procurar um psiquiatra naquela época, principalmente no interior de São Paulo. Eu sou de uma cidade aí de 35 a 40 mil habitantes, então foi um choque muito grande receber esse diagnóstico. E dentro desse quadro, eu evolui com uma compulsão alimentar. Eu era muito magrinha, eu praticava natação dos meus 7 aos 14 anos. Eu parei a natação porque eu tinha vergonha do meu corpo, então já era um fator de risco ali, para um transtorno alimentar. Evoluí para essa distorção de imagem e dentro, dessa informação, eu fui buscando tudo que eu lia, que eu ouvia, que podia me ajudar. Procurei um psiquiatra, Minha mãe me levou para um atendimento, mas saí do psiquiatra, não aderi ao tratamento, que é muito comum ainda hoje, infelizmente. E fiz terapia, mudei minha alimentação, busquei uma outra atividade física, eu fui para musculação, Já que eu queria ganhar massa e ganhar corpo.
E fiz curso de Reiki também com 16 anos de idade, eu me lembro. Então, foi meu primeiro contato com a espiritualidade. Eu ia à missa, fiz catequese, mas esse olhar, né, da espiritualidade que a gente fala hoje na psiquiatria, que é a demanda do ser humano em buscar uma conexão com algo maior, um propósito de vida, um sentido da vida. Eu, hoje, sou muito grata. Na época, eu não entendia muito bem, mas de ter tido esse primeiro contato lá na minha adolescência. Então, dentro desse caminho aí de autoconhecimento, eu fui tendo muitos altos e baixos. Inclusive, a minha primeira escolha foi nutrição. Eu cursei mais de 3 anos de nutrição. Na faculdade, eu busquei um segundo atendimento com psiquiatra. Passei até por uma nutróloga, eu me lembro que eu saí da nutróloga muito decepcionada, assim. Porque Sinto ela muito. me passou uma dieta e eu falei, eu não vou conseguir seguir. Enfim, né? Outros tempos, né? A medicina evoluiu muito aí nesse sentido. E nesse segundo atendimento que eu passei com a psiquiatra, eu aderi ao tratamento, mas já estava um quadro muito crônico, arrastado, né? A gente está falando aí de 14 anos, eu já tinha 18, 19 anos de idade. Então, eu não... Morando fora, morando numa cidade longe da minha família, não tendo esse suporte, esse apoio, eu não estabilizava. E aí eu desisti da faculdade, voltei para minha cidade. E nessa volta, eu procurei para um terceiro psiquiatra. E, né, depois de toda essa história, de tanto sofrimento, de tantos altos e baixos, e chegar no fundo do poço, eu aderi ao tratamento. E já fazia terapia, né? Tinha o conhecimento, enfim, de práticas que me ajudavam, mas eu aderi ao tratamento. Foram 2 anos de tratamento, tive alta médica. E é isso, assim, depois que eu entrei na medicina, e agora o que eu vou fazer, né? Depois de formada, passei um tempo trabalhando como clínica. E me veio esse questionamento, por que não a psiquiatria? Porque eu percebia que era algo que me conectava muito ali na prática com os pacientes. Nada melhor do que você poder colocar aquilo que você sentiu, né? Assim, e você tem uma empatia, né, pelos pacientes, né? Tipo, talvez seja mais fácil de conectar mesmo, né, com os seus pacientes, assim, quando você passou por algum problema, né? Eu falo, né? Muitas vezes eles falam, nossa, que bom que você está me ouvindo. Eu falo, eu já estive nesse lugar, né? Acredito que essa conexão, né? A gente ter estado naquele lugar, né? Que a pessoa agora está buscando essa ajuda. Muito legal, Mayara. Assim, eu fico até meio emocionada, assim, de ver você falando, porque você fala com muito carinho, né? Da psiquiatria e de toda essa sua trajetória para chegar num lugar para tentar fazer a diferença, né? Porque você passou por vários profissionais que, infelizmente, ou por falta de empatia mesmo, né? Porque o ser humano tem vários jeitos, ou por falta de conhecimento, falta de treinamento, né? Mas não é o que nós estamos passando, né? Porque, assim, eu mesma, depois conheci a medicina do estilo de vida, comecei a enxergar a minha prática clínica de forma totalmente diferente. E eu acho que você é essa pessoa que também ocupa esse lugar, né? De uma psiquiatra que... Não é aquele psiquiatra que só de trocar receita. Né? Que você tem esse olhar do todo, paciente, né? O olhar de um ser humano que está ali na nossa frente com uma história de vida, né? Escutativa, né? E que muitas vezes chegou em você porque falou assim, alguém mandou eu vir aqui, eu não queria vir, né? Com certeza. É a mesma história Existe uma barreira, né, para chegar até o psiquiatra, apesar de hoje ser melhor, mas eu acredito que ainda a pessoa fala, não preciso. Sim. Né? E às vezes, tá bom, eu vou, mas eu não preciso, né? eu vou porque você tá mandando, mas eu não preciso. Alguém falou para eu ir, mas eu não preciso. E, por exemplo, no meu caso, eu recebo lá os pacientes, né, no consultório. Eu quero perder peso, e aí a pessoa tá ali sobrepeso, ou até obeso mesmo, com um distúrbio metabólico já mais grave. Aí a gente precisa entrar com medicamentos, às vezes, para fazer esse tratamento de uma diabetes, de um colesterol alto, uma hipertensão, enfim. E aí, quando você toca nesse lugar da saúde mental, parece que você tocou num lugar meio na proibido, ferida, né? Tocou na ferida. E aí você começa a entender que muitas vezes esse é a falta de manejo, porque assim, a gente sabe que estresse, a gente tá ali exposto o tempo todo, né? O fato que nem você falou, eu cheguei aqui e fiquei olhando vocês.
causou um estresse, né? Ou positivo. Estar aqui gravando um podcast é um estresse. É um estresse positivo ou negativo. Você acorda, já tem o estresse. Ou do seu vizinho que fez barulho, ou porque você perdeu a hora, enfim. A gente tem micro-estresse todos os dias, né? E saber manejar isso é que acho que é a grande questão. E aí eu vejo o paciente chega e ele não consegue mais lidar com aquilo. Ele já tá tão imerso nesse lugar que ele não consegue mais. E aí quando você toca nesse momento, a gente, dentro do consultório, né, começa... Você vira psiquiatra, psicólogo... Você tenta ajudar, mas a gente, infelizmente, não consegue abraçar todas as áreas, né? Eu mesma costumo encaminhar muito meus pacientes, tanto para psicólogos, a depender do caso, ou para o psiquiatra, porque realmente eu acho que tem que ter esse olhar mais amplo, né? E não só, tipo, toma aqui uma E não só aliviar sintoma, né? Tratar a exatamente, causa, né? Exatamente. E assim, o estresse crônico, né? A gente vê que é uma das principais causas que desencadeia um monte de doenças, né? No meu caso, assim, os pacientes hipertensos, esses que têm taquicardia, palpitações. Aí você vai lá no fundo, você começa a ter esse olhar de você investigar de onde que começou aquilo. Porque muitas vezes, eu vejo na nossa prática, até como uma cardiologista, na cardiologia, assim, como cardiologista raiz, a gente era muito mais lá orienta e prescreve, né? Muito mais de prescritor e nesse formato da medicina do estilo de vida traz você realmente investigar o paciente ao fundo, né? Lá na raiz de onde que está começando aquele problema. Porque muitas vezes, se você consegue tirar aquilo que está causando o problema, às vezes você não precisa entrar com uma medicação, muitas vezes você ajuda o paciente a tomar decisões mais sábias, tipo, conseguir manejar melhor, né, esse estresse ou fazer exercícios. Mas muitas vezes os pacientes, eles estão tão desencorajados e eles estão tão desanimados com próprias... o médico falou que tá tudo bem, mas eu não me sinto bem, eu me sinto cansada e tem coisas, né, a pessoa não dorme, o que está acontecendo? Chega à noite, eu tenho palpitação, eu não consigo descansar. E muitas vezes não é uma arritmia, né? Muitas vezes é o quadro da ansiedade, é o estresse do trabalho. Todo mundo vive num lugar de muita demanda, das coisas muito aceleradas. E às vezes a gente mesmo, né, como médica, acho que a gente se coloca nesse lugar de muito estresse. E a gente orienta, mas a gente mesmo, eu falo, né, dentro da minha área, que a gente dá muito plantão, às vezes dorme mal, emenda um dia no outro, tudo isso faz com que às vezes a gente mesmo não consiga manejar o nosso estresse. E você começar a olhar o paciente nesse lugar, eu acho que traz pra gente também, a gente começa a ressignificar muita coisa e começa a fazer sentido, assim. E ampliar as possibilidades, né, de tratamento. Né? Não só com virar uma polifarmácia, né? E às vezes, muitas vezes você consegue até tirar remédio, né? Com certeza. E no caso da obesidade, a gente vê o tanto que é difícil, né? Os pacientes que têm você passou por isso, né? Você tinha compulsão alimentar. O quanto é difícil o paciente que está nesse lugar, que muitas vezes as pessoas falam, porque você... É como se o paciente... As pessoas julgam, né? Ele não consegue porque ele não tem força de vontade, né? E aí a pessoa se coloca naquele lugar, às vezes, cara, eu não consigo, né? E é tão interessante essa coisa do obeso, porque, assim, ele vive numa ambivalência constante, né? Porque, assim, ou ele tá sendo julgado porque as pessoas falam que ele tá naquela situação porque ele não sai sozinho. Aí, quando você tenta prescrever um medicamento que você sabe que vai trazer diferença, ele também é julgado quando ele começa a ter resultado, porque as pessoas... mas também tá tomando remédio, né? Como se ele fosse fraco, né? Como um sinal de fraqueza. E um terceiro lugar, que é aquele paciente que já tentou, que a gente sabe que realmente já esgotou as possibilidades. Você fala assim, poxa, é um paciente que talvez agora é um candidato para cirurgia bariátrica, enfim. Aí ele também passa por um processo de preconceito, de aceitação. E aí, nesse trajeto todo, né, teoricamente, ele tinha que ter um acompanhamento psicológico ali muito de perto, mas eu vejo que a maioria das pessoas, assim, é aquela coisa de, tipo, o profissional finge que tá
cuidando, a pessoa também não quer mexer em determinados assuntos e seguimos a vida, né? Você tem essa experiência, assim, com pacientes grandes obesos, por exemplo, que passa por esse processo? Da bariátrica, né? Sim, Sim. tenho. E é muito interessante, né? Porque a gente vê que tinha uma compulsão, né? Um comportamento compulsivo, que quando não é tratado a causa, ele vai e troca por um outro comportamento, principalmente o álcool, né? Então, é muito comum, sim, tenho pacientes que... Ou o contrário, né? Às vezes para de beber e começa a aumentar a compulsão alimentar, né? Troca, Ou- né? ou Troca cigarro. o comportamento, né? Então, é olhar para a raiz, para a causa, na terapia, no processo aí de autoconsciência, autorresponsabilidade, é fundamental, porque a gente vai trocar um comportamento compulsivo por outro, né? Verdade. E assim, no dia a dia, assim, quais as estratégias de forma prática, assim, que você... Até pra gente, né? Para as pessoas... às vezes eu não me coloco nesse lugar de compulsão, às vezes eu não me coloco nesse lugar de... Mas o manejo do estresse mesmo, do dia a dia, muitas vezes, no meu caso, afeta um pouco mais o sono, aquela correria do dia a dia. Como você costuma orientar esses pacientes, assim, para começar a diminuir esses gatilhos, né, de estresse, tentar pelo menos controlar, porque... É um desafio para todos nós, né? Bom, assim, primeiro a gente avalia, né? Esse estresse, ele é agudo ou é um estresse crônico, né? E o que seria a resposta ao estresse? Quando a gente fala de resposta ao estresse, lá na primeira descrição, é uma reação natural e involuntária do nosso organismo com o objetivo de manter a homeostase. O que é a homeostase? É o equilíbrio fisiológico, né? Então, nós temos um padrão fisiológico ideal, o nosso organismo tem esse padrão fisiológico ideal para um bom funcionamento, para que se sobreviva. Sim. Aí a gente fala da pressão arterial, dos níveis de glicose no sangue, de temperatura corporal. Quando esses valores, eles ultrapassam aí os seus limites, isso gera uma ameaça para o nosso sistema de sobrevivência, né? Então, quando a gente fala do estresse hoje, daí depois de várias definições, o estresse hoje, atualmente, ele é definido como um conjunto de eventos que consiste num estímulo, um fator estressor, e que antecipa a nossa reação no cérebro, ou seja, a gente fala de percepção do estresse. Isso é muito individual, porque cada um tem uma reação, cada um tem uma percepção de estresse, né? E, no final, ativa o nosso sistema de luta ou fuga. Sim. Então, quando você me pergunta, né, quais são as orientações práticas, primeiro é importante a gente avaliar. Esse estresse, ele é agudo, então essa resposta é uma resposta fisiológica, é uma resposta de adaptação, ou já é um estresse crônico, né, que está prolongado e que já ultrapassou os limites aí e já virou patológico, já virou uma doença. Vamos colocar aí como um estresse agudo, né? Que a gente ainda não evoluiu para um transtorno mental. Mas que, se não for cuidado, vai evoluir. Dentro das práticas, eu oriento, né? Muito, até aquilo que funcionou para mim, eu falo, né? Eu uso muitas ferramentas que eu usei na minha prática e que hoje eu estou buscando todo o embasamento de muita coisa que eu vivi para estar aqui nessa prática da psiquiatria. Mas a gente coloca exercícios de atenção plena, né? Então, a atenção plena, a atenção focada. Existem práticas informais, que seria você aproveitar aquela experiência que está sendo vivida. Hoje, a gente tem excesso de estímulos. Então, por exemplo, sentar para comer o seu prato favorito. Observar, prestar atenção nessa experiência, usando os nossos sentidos, né? Visão, olfato, paladar, o tato. Sentir aquele momento, assim, estar presente naquele momento.
E quando a gente fala disso, eu sempre falo, né? Vamos começar reduzindo os estímulos. Celular durante a alimentação. Né? Porque às vezes, mas o que eu preciso fazer? O que eu preciso colocar? O que eu preciso fazer para me ajudar? Vamos começar a reduzir os estímulos, até para começar para fazer um exercício desse. A gente não consegue fazer um exercício desse no celular, né? Ouvindo música, enfim. E dentro das práticas formais, por exemplo, entraria a meditação, né? A meditação a gente tem que ter um cuidado maior aqui na psiquiatria, porque também tem as suas contraindicações, né? Então, o ideal é um paciente que chega instável, que é o que acontece na maioria, né? As pessoas não buscam a psiquiatria para fazer um check-up mental ainda, né? Chega com sintomas muito intensos, muitas vezes em crises. Então, o ideal é a gente estabilizar. Tipo, apaga o incêndio e depois vai... Estabilizar para a gente entrar numa prática, por exemplo, da meditação. Outra prática que eu uso muito é a respiração diafragmática, né? A respiração diafragmática até como um exercício que vai anteceder depois a meditação, né? Pensando numa evolução, num processo evolutivo. Então, a respiração diafragmática é muito interessante, né? Porque eu faço ali junto com os pacientes e é algo que, assim, 99% das pessoas não conhecem. Né? Eu falo, sabe aquela respiração torácica do cachorrinho, quando tá com falta de ar, palpitação, ansioso? Vamos trabalhar na respiração diafragmática, o diafragma, o músculo da respiração. Então, quando a gente faz esse exercício da respiração diafragmática, a gente está ativando o nervo vago, sistema nervoso parasimpático. E o que a gente vê é que no exercício da expiração, ele tem uma maior resposta do que na inspiração. Então, o que eu oriento nessa respiração diafragmática, inspirar em um tempo, expira em 2. Então, por exemplo, inspiro em 1, 2, 3, expiro em 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E a prática repetitiva, né? Tudo na vida é treino. Muito bom. Fora as outras coisas que a gente já sabe que ajudam também, né? O exercício, né? O sono. Com certeza, a higiene do sono, né? A gente falou muito sobre a higiene do sono, que é difícil colocar na prática. Que a gente sabe. A tela azul, né? Uso de telas, né? Cafeína, né? Cafeína é importantíssimo também. Tem as pessoas, assim... quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, um quadro de ansiedade, principalmente, quando você bebe de café por dia? 1 garrafa, 2 garrafas de café por dia, né? Assim, tá cada vez mais, o consumo tá cada vez maior. Isso é verdade. E o horário até da última cafeína, tentar reduzir, porque muitas vezes os pacientes, eles têm aqueles sintomas das palpitações sempre antes de dormir. Muitas vezes pode ser só uma palpitação normal, porque você percebeu, né? A hora que você deita, que você começa. Lembrei disso, lembrei daquilo, mas às vezes o excesso de cafeína, de pré-treino, termogênico, estimulantes, tudo isso, né? Com certeza. Porque tem gente, assim, que às vezes acha que não tem problema com café, né? Eu tomo antes de dormir. Mas não, assim, realmente a qualidade do sono não é igual. Muitas vezes tem gente que tem uma absorção diferente do café, absorve de uma forma melhor. Eu, particularmente, preciso tomar café no máximo até 2 da tarde, senão... Eu também, sou bem sensível a cafeína. Tem gente que toma antes de dormir, mas, assim, existe esses picos, às vezes, a próprio sono não é de qualidade, a parte de termogênico, a gente tem que ter bastante cuidado na dose que e parece que normalizou essa coisa de ficar tomando coisa estimulante, né? A pessoa posta na rede social, tipo, de manhã já tomando um Red Bull. Na minha época, falo assim, gente, na minha época, né, que vamos falar da nossa cidade... As pessoas tomavam isso na balada, sei lá. Hoje em dia normalizou tomar isso, tipo, normal. Como se fosse café, né? Da manhã, e aí é assim, bem isso. acho... A pessoa chega já assim. Aí você pergunta do café. Não, eu já escutei isso. Não, eu não tomo café. Não, beleza. Aí a pessoa toma termogênico, café, guaraná em pó de não sei o quê, e é misturado super com café, gel com cafeína. Gel com cafeína. E daí não entende por que tá tendo um sono aí ela ruim. não entende porque tem sono ruim, porque tá extremamente agitado, porque tá com taquicardia. Aumenta a ansiedade, às vezes a pessoa não percebe. Eu, assim, tive um período durante a faculdade, residência, tudo, que eu tomava muito café. Tipo,
Assim, muito, eram uns 5, 6, era bastante, né? Uma dose de café A para estudante poder de viver, medicina, né? para poder sobreviver a todos os plantões. Mas, assim, aquilo ali, às vezes, você nem consegue mais perceber o estado, você está num estado de alerta misturado com um cansaço mental, assim. Então, a gente hoje em dia fala sobre a dose do café. O café é bom, tem vários benefícios do café, mas Tudo tem um limite, tudo né? tem uma dose ideal. E aí entra muito, quando a gente fala dessa percepção do estresse, né? Essa conexão corpo-mente, né? As pessoas falam, ah, não, mas eu nem sinto nada. Mas o quanto tá desconectado, né? Do Isso. sentir, dessa percepção. É verdade. A gente E tá... muitas vezes você tá... Essa parte de atenção plena, né? Ninguém consegue estar muito presente, mas, né? Tipo, na sociedade, num convívio social, as pessoas sentam, cada um tá no celular. Com excesso de estímulos, né? E até esse estresse, quando a gente fala do manejo do estresse, a demanda de compromisso que a gente tem hoje, né? A gente, quando esse estresse ele passa a ser crônico, patológico, se a gente coloca aí na balança, a demanda está sendo maior que os recursos que a gente tem para enfrentar. A gente é bombardeado por informações, a gente quer fazer tudo. Quantos grupos de WhatsApp vocês estão? E não são só os adultos, não, né, gente? Criança também. Assim, você pega uma agenda de uma criança, hoje, não tem horário na agenda, né? Então, esse cuidado. Tem, assim, o tempo para o ócio, né? Para fazer... Falo, nossa, agora eu tô sentada aqui, provavelmente eu esqueci alguma coisa, né? A gente... Assim, o cérebro da gente vive em alerta, parecendo que você está sempre faltando. Isso é muito ruim, né? A longo prazo. O corpo fica inflamado, tem várias coisas. Assim, pessoas que desenvolvem doenças autoimunes, doenças, né? Câncer. Tudo isso por uma resposta inflamatória exagerada o tempo inteiro. E mesmo, às vezes, quando a gente retira o fator estressor, né? Quando não tem essa resposta de relaxamento, depois que retira, essa resposta, ela fica hiperativada, mesmo sem o fator estressor, que é isso que você falou, né? E é muito interessante, porque quando a gente fala da percepção do estresse, o que a gente vê é que os fatores que desencadeiam essa resposta ao estresse, eles podem ser reais ou não. Então, podem ser imagináveis. Isso significa o poder dos nossos pensamentos, né? O quanto nós... Eu falo nós porque a gente também, né? Faz parte disso. O quanto nós estamos com fatores psíquicos nessa manutenção da hiperativação desse sistema de luta ou fuga, né? Quando a gente fala do sistema hipotálamo, hipófise adrenal, a gente vê no cérebro, né, que existem umas regiões que estão mais ativas. A amígdala, que é da ameaça, do medo, sempre assim, né? O estado de alerta. E aí tem a hiperativação do hipotálamo, né? A área responsável por aprendizado, memória, então também vai prejudicar a memória, né? E aumentando ali a produção do hormônio na adrenal e aumentando o cortisol, que é o hormônio do estresse, e todas as outras alterações fisiológicas com o aumento da adrenalina, noradrenalina, né? Então, essa resposta ao estresse, ela é fisiológica. Sim. Porém, né, essa resposta de defesa, esse mecanismo de defesa que a gente tem, ela se tornou um mecanismo patológico, porque é uma resposta que está se prolongando cada vez mais. Seja pelo fator estressor que continua, ou não necessariamente. O quanto a gente está trazendo... Alimentando aquilo, né? Alimentando o que não é real, né? Verdade, assim, porque muitas vezes o cérebro não sabe o que é atual, o que é... Tem essa parte, né, que você, às vezes... Aquilo que você coloca, às vezes, você tem aquele sofrimento atual por alguma coisa que você criou no seu cérebro. E não é na verdade, você não está nem vivendo aquilo, mas você tem sintomas físicos, não é assim? Isso acontece muito no trauma, né? Quando a gente entra em contato com um evento traumático do passado, que não foi elaborado, não foi trabalhado, isso vem a gente revivencia o trauma,
né? Então, essa mesma resposta de estresse prolongado. Mayara, hoje em dia, muitos diagnósticos estão sendo feitos de forma, eu acredito que de forma errada, assim, porque pelo excesso de ansiedade, de estresse, muita gente hoje tem um diagnóstico de déficit de atenção, hiperatividade, muitos diagnósticos que, lógico, o transtorno de ansiedade é quando a ansiedade realmente tem a transtorno de ansiedade generalizada. Fala um pouquinho para mim sobre esse ponto do que poderia ser só o estresse, ou que realmente a gente tem que começar a pensar que pode ter esse outro diagnóstico. Geralmente, quando a gente fala de uma resposta crônica, né, de um estresse crônico, já evoluiu para uma patologia, né? Então, o estresse agudo entraria num transtorno de adaptação. Dentro do transtorno de adaptação, é importante a gente avaliar quais ferramentas a gente pode estar usando nesse tratamento. Também tem tratamento, transtorno de adaptação é um transtorno, mas ferramentas para a gente tratar, não necessariamente medicamentosa, né? Porque quando a gente fala de um transtorno de adaptação, um estresse agudo, é um sistema nosso de sobrevivência. E isso nos ajuda na resiliência, né? Em superação, em evoluir aqui como ser humano. Então, a gente tem que ter um cuidado para não medicalizar o afeto, né? Por exemplo, quando passa por uma situação de perder um ente querido, Sim. término de um relacionamento. Avaliar o contexto. Teve um evento específico, né? Sim. Tem um estresse específico, identificável. Há quanto tempo? Então, sintomas que são comuns, né? A pessoa não vai terminar um relacionamento, não vai perder alguém num processo de luto e a vida continua normal. Sim, faz né? parte, Então, né? Assim... Faz parte, né, do nosso processo. Então, a gente tem esse cuidado de não medicalizar o afeto num transtorno de adaptação. E quando a gente fala de um transtorno de ansiedade, um transtorno de depressão, o TDAH, né? Bom, eu falo que a avaliação ela é muito individualizada, mas o hiperdiagnóstico aqui do TDAH é algo que a gente também tem que ter um cuidado, né? Hoje todo mundo tem falta de atenção, falta de foco, hiperatividade. E será que não é uma resposta ao estresse? Quando a gente está no nosso sistema de sobrevivência hiperativado, a gente não desenvolve as outras áreas. Sistema límbico, que é da autorregulação emocional, e o córtex pré-frontal, né? Que é a área responsável pelo planejamento, organização, tempo, né? tomada de decisão. Então, se a gente está com esse sistema hiperativado de sobrevivência, a gente não está desenvolvendo as outras áreas. Né? Então, será que é um TDAH, um transtorno que é do neurodesenvolvimento, na fase adulta? Não é fácil a gente fazer um diagnóstico de TDAH. A gente tem que avaliar muitas questões, né? História, desde lá da infância, porque é um transtorno do neurodesenvolvimento, não é um transtorno adquirido. Certo. Sim. Acho que isso faz toda a diferença, né? Porque, assim, eu acho muito legal isso que você trouxe, porque, assim, como que a gente vai fazer essa diferenciação da pessoa ter um TDAH se ela está fazendo 4 coisas ao mesmo tempo? Se ela está obrigada a fazer 4 coisas ao mesmo tempo. Ela está, sei lá, vamos falar no ambiente de trabalho, que eu acho que é o mais comum. Ela está respondendo no WhatsApp, ela está vendo e-mail, ela está falando com uma pessoa, pensando na reunião que ela vai fazer dali meia hora. E lembrando que ela não almoçou. Que ela pulou o almoço porque ela tinha não dormiu bem. Eu trago isso. Ela não dormiu bem porque ela saiu tarde do trabalho, aí ela não dormiu bem, porque realmente chegou em casa e não fez muitas coisas, porque dormiu com a cabeça cheia, ou porque brigou com quem estava em casa. E aí, no dia seguinte, ela levantou, tomou um café da manhã meia boca quando tomou, ou tomou café preto, né? Foi tomando... Que já é super estimulante. Aí ela passou por aquilo tudo e ela vai passando isso por meses e meses e meses. E aí, no fim das contas, a pessoa recebe um diagnóstico que também é um diagnóstico que ainda que esteja mais... a gente fala mais sobre isso, mas ainda é um diagnóstico que tem o seu preconceito, porque vai tomar remédio, porque precisa de receita, porque, enfim, Na verdade, tem todo um a pessoa contexto. não está conseguindo organizar a própria vida, né? Mas, O exatamente. TDAH é meio que você não está conseguindo lidar com a sua vida. Então, você está com muitas abas abertas e, na verdade, às vezes é muitas funções. Eu falo como função, como mãe, né? Algumas pessoas vão se identificar a gente, assim... Você tem a sua criança, você tem o seu trabalho, você tem a sua casa, você tem isso, várias você funções. tem aquilo.
E muitas vezes você se sente no lugar do TDAH, até a gente brinca, né, que aqueles memes que tem, às vezes a gente se identifica, a gente está fazendo uma coisa, o cérebro está pensando, né, na festa da escola da criança, do não sei o quê, do remédio, do filho, enfim, então, realmente a gente... É um desafio, É um né? desafio de controlar mesmo. E a informação, né? É um desafio e a informação. Porque quando a gente fala do TDAH, a gente tem que organizar fora para organizar dentro. E essa demanda que a gente vive hoje, esse excesso de estímulos, a gente está com uma desorganização, né, de um ambiente externo altíssima. Então, o quanto isso é de um distúrbio de neurodesenvolvimento, ou, de novo, é um distúrbio que a gente foi adquirindo aí ao longo da nossa vida, né? É importante que os sintomas do TDAH, eles iniciam até os 12 anos de idade. Começou depois dos 12 anos de idade, não é TDAH, né? Isso é uma informação, assim, que a gente já elimina... Extremamente relevante, né? Muitos hiperdiagnósticos. Não, e acho que isso também, não só do TDAH, mas de tudo, né, Mayara? Porque é isso, a pessoa tá com um monte de informação, aí ela liga a televisão, começa a ver só desgraça. Aí ela sai na rua com medo de não sei o quê, aí, de repente, a pessoa tá ali com um pânico. Aí você vai entender por que a pessoa chegou nesse ponto, né? Quais foram as informações que chegaram até ela, para ela... processar aquilo e entender o que é real, o que não é real, até chegar nesse ponto de um estresse tão crônico de desenvolver um pânico e começar a atrapalhar a vida dela. Né? Então, trazer um prejuízo funcional, e trazer né? o prejuízo funcional, que é o que a gente mais se preocupa quando a gente pensa nesses diagnósticos, né? Sim. Assim, eu acho que a gente... Assim, a Mayara vai poder falar de uma forma mais técnica Mas, assim, a gente tem que entender as nossas limitações e não querer ser um super-herói, né? Ou uma heroína, né? Eu acho que... E nem as pessoas... As mulheres, a gente consegue acumular muitas funções. Eu acho que a gente também se colocar no lugar de tudo bem, eu não consegui fazer tudo, eu acho que... De ser humano, né? Eu acho que a gente precisa trazer isso pra gente, assim, né? Todos os dias para entender, assim, não... Acho que tá tudo bem, né? Tipo, vão me consolar, tá tudo bem. E respeitar os nossos limites, né? Tá tudo bem. Eu não dou conta de todos esses compromissos. Gente, eu me pego muito nisso. Eu falo, nossa, coloquei compromisso, isso e aquilo. Tem hora que a gente tem que parar e falar, ok. Ver o que realmente importa, quais são as né? minhas prioridades nesse momento, né? Não dá pra gente abraçar o mundo, não dá pra gente querer fazer tudo. E respeitar o nosso processo, o nosso limite. Você falando aí, né, da função mãe, né? Vocês que são mães, gente, olha... Existe um lugar... É um desafio... Existe uma aba que abre várias outras abas. É um desafio imenso, né? E qual que... Na visão sistêmica, a gente trabalha muito isso, né? Qual que é a minha função nesse lugar? Qual que é o lugar que eu ocupo nessa relação? Qual que é a minha função nesse lugar? E dentro desse trabalho de autoconsciência, a gente vê também como a gente pega funções que não são nossas, inconscientemente. Porque aquela frase, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Então, isso é muito real, assim, as pessoas vão se identificar porque a gente está sempre culpado, ou porque não conseguiu fazer tudo, ou porque deixou de fazer, ou porque tem que fazer... Enfim, e isso gera o quê? Estresse, gera ansiedade, esse lugar, assim. Mas eu acho que isso daí vai ter que ser uma pauta para um próximo. Porque, isso eu ia falar. Eu já tô pensando aqui, gente, a nossa segunda temporada já temos vários assuntos, já tô anotando tudo. Vamos ter muitos assuntos pela frente. É muito legal, assim, porque a gente vê que que não é só o estresse, né? Existe um lugar muito profundo aí da nossa vida, de cada um, assim, do que cada um passou e as nossas demandas. Quando a gente fala, né, da percepção do estresse, qual que é a reação no cérebro de cada pessoa que vai dar essa percepção do estresse? Isso está muito relacionado com o nível de consciência que a pessoa tem naquele momento, né? E as experiências de vida que passou, né? Por isso que é muito profundo, é muito amplo, né? E é muito lindo, né? Você conhecer a história de cada pessoa. E as expectativas, né? Que a gente tem de cada coisa. Porque às vezes você fica frustrado porque você teve uma expectativa que às vezes você fala, não, gente, mas eu acho que a minha expectativa
né, foi um pouco a mais do que aquilo. Então, eu acho que a gente se conhecer mesmo e procurar por ajuda. Eu acho que hoje em dia as pessoas têm muito esse lugar de, eu não vou buscar ajuda, como se você estivesse colocando um lugar de fraqueza. Né? Então, eu acho que na verdade, a gente tem que colocar nossa saúde mental, né, nossa saúde física, para a gente poder ajudar os outros, né? Como o cuidado médica, começa dentro da né? gente. O cuidado começa dentro. Eu falo para as pessoas que chegam na psiquiatria que é um ato de muita coragem, né? Porque não é fácil mostrar as nossas fraquezas, as nossas vulnerabilidades. E quando a gente fala de coragem, né? Eu gosto muito dessa palavra, porque coragem vem de agir com o coração. Então, na verdade, coragem, o ato de coragem é a gente buscar aquilo que faz sentido pra gente, aquilo que tá na nossa essência. Né? É muito... Verdade, é muito rico isso. É muito rico, é muito especial, né? Eu falo. Assim, é muito bom você poder ter pessoas que possam te ajudar, né? Então, para as pessoas que estão assistindo... não tenha vergonha, preconceito tabu, de procurar ajuda, de ter uma pessoa. E muitas vezes nem precisa, se você não se sente tão à vontade, mas ter uma conexão, ter amigos, pessoas que possam te ajudar também, dividindo aquelas angústias, né? Só de você dividir, você já... Com certeza. Isso a gente entra aqui numa pauta que eu acho muito interessante. Quando a gente fala da resposta ao estresse, a gente tem a resposta ao relaxamento, né? Que é a resposta de descanso. E essa resposta ao estresse a gente não controla. Sim. A resposta do descanso, a gente tem a capacidade de promover essa resposta, né? Aí entra o gerenciamento do estresse. E quando a gente fala de promover essa resposta de relaxamento, a gente pode promover de uma forma natural e espontânea, que entra no senso de segurança. E aí a gente fala do senso de pertencimento. Sim. Da importância, né? O pertencimento é uma demanda do ser humano básica de se sentir parte de algo. E esse senso de pertencimento, ele começa lá desde o nosso nascimento, né? Enfim, infância. Mas hoje, na fase adulta, a gente pode... promover esse senso de pertencimento. Se a gente trabalha esse emocional, a gente cria conexões, e aí entra na importância das conexões sociais, para que a gente crie esse ambiente seguro e, espontaneamente, a gente desenvolva essa resposta de relaxamento, né? Nada melhor do que você sentar com suas amigas ou com alguém da família, conversar e dividir. Isso realmente te traz... Você até esquece seguro. Um pouco dos seus... Aquele tanto de problema, um tanto de coisas, realmente... acho que... É muito interessante. E assim como a gente promove de forma natural, espontânea, pelo senso de pertencimento, a gente também tem a capacidade de promover de uma forma voluntária. Que aí entra, né, as práticas repetitivas, físicas, mentais. Então, eu falo, assim, da conexão social muito ligada ao esporte, né? Que eu até falei para Juliana esses dias. Porque eu sou do interior de São Paulo, vim para São Paulo e eu busquei uma assessoria de corrida. E eu busquei com o objetivo de conhecer pessoas, de me conectar com pessoas que estejam ali nesse ambiente, né? Que faz sentido para mim. Porque são pessoas que buscam hábitos mais saudáveis, acordam cedo, dormem cedo, né? E eu vejo muito hoje as pessoas que buscam aqui ajuda, que não são de São Paulo, por exemplo, que não tem uma família, que não tem essa estrutura. E o quanto isso traz um prejuízo, né? Impacta aqui na saúde mental. Né? Você se isolar, você sentir... O isolamento social, você não ter esse senso de pertencimento, né? E a gente pode... hoje, promover essas conexões, né? A gente tem essa capacidade. Muito legal, Mayara, isso que você falou, porque, assim, acho que esse final aqui, você meio que quase que resumiu toda a MEV, né? Você falou de conexões sociais, falou de atividade física, falou de... Só faltou alimentação. Falou de várias... Você falou de várias coisas, né? E acho que isso fez todo sentido, assim. De pensar que, assim, na verdade, a gente está falando dos pilares de forma isolada em
em cada podcast, em cada episódio, mas a gente entender que, na verdade, tudo anda junto. Tudo O efeito engrenagem, né? Você trabalha um pilar e você, consequentemente, está trabalhando os outros. Então, isso é muito legal também, porque às vezes as pessoas chegam e falam, nossa, eu não sei por onde eu começo. Vamos começar por um pilar, porque isso vai refletir nos outros, né? Isso vai movimentar os outros. Verdade. Muito legal. Muito bom. Bom, meninas, acho que é isso, né? Acho que eu queria agradecer, Maiara. Foi muito bom. Pela sua fala, foi muito legal, muito bom. Eu Obrigada gostei por bastante. ter trazido a sua história pra gente. Foi muito enriquecedor, assim, a gente poder se conectar com aquele momento seu também. Saber que isso também você pode ajudar outras pessoas agora através da sua história. É muito, muito legal. E eu fiquei muito feliz, assim, por ter você aqui com a gente. E a gente vai programar próximos episódios. Vamos ter muitos assuntos ainda. Muitos assuntos. Porque, com certeza, se pudesse, a gente ficaria aqui durante várias horas, né, várias horas para conversar sobre isso. E aí, Mayara, pode fazer seu merchan aí nas suas redes sociais, como que as pessoas te encontram, como que faz para marcar uma avaliação. Tá, bom, na rede social, meu Instagram tá a doutora Maiara Fujió. Lá tem um link de contato, né? E estou à disposição, agradeço muito pelo convite. É uma honra estar aqui falando, né, sobre a medicina do estilo de vida, o manejo do estresse, essa conexão desse ser integral que nós somos. Sim. Obrigada pelo convite. E é isso, espero que tenhamos próximos aí pra gente dar continuidade. Tem muito assunto para abordar. Com certeza. Obrigada, pessoal. Obrigada por terem assistido a gente até aqui. E se liguem nos próximos episódios, que ainda tem muita coisa boa por aí. Valeu. Tchau.